Olá, muito boa noite para você. Está começando o Jogo do Poder deste domingo e nós recebemos Paulo Nascimento, arquiteto e urbanista, mestre e doutor em gestão urbana. Paulo Nascimento, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Um prazer falar com você, trazer esses temas tão relevantes e temas que de fato influenciam o dia a dia dos cidadãos brasileiros. Boa noite. Boa noite, Karina. Boa noite a todos. Agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês no Jogo do Poder. Muito bem, Paulo, começamos então falando sobre a pesquisa, tão importante o levantamento. A PUC do Paraná, junto com outras universidades brasileiras, em parceria também com a Universidade de Glasgow, na Escócia, no Reino Unido, estão fazendo um trabalho, um levantamento, né, uma pesquisa que vai trazer os resultados sobre os impactos climáticos nas comunidades e nas favelas das cidades brasileiras. Gostaria de saber como é que essa pesquisa está acontecendo e qual que é o principal objetivo desse levantamento. Legal, Karina. Bom, essa é uma rede de pesquisa que a gente tem entre a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a FGV e a PUC do Paraná, junto com a Universidade de Glasgow. Então, a gente está enfrentando a discussão da adaptação às mudanças climáticas desde uma perspectiva complementar ao que já tem sido extensamente feito, que são os planos de ações climáticas. Então, os municípios desenvolveram e vêm desenvolvendo esses planos, mas o que acontece é que os moradores das favelas, comunidades urbanas, eles tendem a estar subrepresentados nesses levantamentos e o impacto das mudanças climáticas é muito maior nessas áreas. Então, todo o projeto de pesquisa, ao longo dos 3 anos onde a gente vai estar desenvolvendo, ele envolve a construção de capacidade local, ou seja, que essas pessoas que moram em favelas e comunidades, elas possam se engajar na produção de dados e pensar como promover a adaptação à mudança climática e conectar esses moradores com os gestores públicos para aumentar a visibilidade desses territórios nos planos de ação climática. Então, essa é a proposta geral do projeto, né? Então, ao longo dos 3 anos, a gente tem uma frente aquela parte que a gente chama de baixo para cima, ou seja, do engajamento da comunidade, com líderes comunitários. A gente, inclusive, prevê bolsas de estudo para moradores das comunidades para se envolverem no projeto, e do outro lado, o engajamento do que a gente chama de stakeholders, né? Então, são gestores públicos, as organizações da sociedade civil, enfim, outras organizações envolvidas de cada uma das cidades onde a gente está trabalhando, para que, de fato, a gente consiga conectar essas duas pontas e trazer os dados mais gerais para analisar o território e os dados do território para levar para as políticas públicas. Excelente. E Paulo, quando nós falamos de um contexto mais global, de vulnerabilidade, por que os moradores, né, das comunidades de forma geral, eles são potencialmente mais afetados, mais atingidos por eventos climáticos? Tem um conceito muito interessante que está na base de toda essa discussão, que é a ideia de justiça climática ou de injustiça climática, né? Apesar de todas as pessoas serem afetadas pelos efeitos das mudanças climáticas, a ausência de infraestrutura básica, de saneamento, problemas de habitabilidade das edificações, a maior densidade, dificuldade de ventilação, a exposição a ondas de calor extremo, elas são muito mais intensas nesses territórios. Então é justamente por isso que o nosso foco está nesse conjunto da população, nessas áreas, né? Recentemente, com os dados do IBGE que a gente teve a partir do censo 2022, são mais de 12 mil favelas no Brasil. Está falando de mais de 8% da população brasileira que mora ou em favelas ou comunidades urbanas. E justamente, se a gente olhar, né, no noticiário, a gente teve recentemente cidades aí como Rio, São Paulo, em outras regiões do país, são justamente os territórios onde o impacto desses eventos climáticos extremos são muito mais intensos. Paulo, você comentou dessa necessidade do engajamento da população, né, das comunidades, para que a pesquisa realmente tenha êxito. E aí tem um dado interessante, né, que algumas pesquisas apontam que os brasileiros ainda não se identificam tanto com o tema, com a pauta mudança climática. E aí a gente acaba caindo até numa questão um pouco de negacionismo das pessoas não entenderem o que de fato, o que esse termo
que ainda precisa ser bastante desmistificado, ele pode impactar no dia a dia do cidadão, na rotina e tudo mais. Você acredita que isso seja, de certa forma, até uma questão cultural, que possa ter uma base educacional para ter, depois, de repente, até uma virada de chave? E como que mudamos esse cenário? Não, isso certamente, né? O que a gente tem visto é que nos últimos anos, com o aumento do número de eventos extremos, ondas de calor, chuvas muito intensas e concentradas, períodos de muita seca, as pessoas, de modo geral, têm ampliado a percepção da importância disso, né? Os governos também, governos locais, estaduais, o próprio Ministério das Cidades vem atuando há muitos anos com essa pauta, anunciou recursos vultuosos para a implementação desses planos de ação climática, mas é o que você disse, né? A gente tem que trabalhar ao mesmo tempo com medidas de implementação mais gerais e com a conscientização da população. A gente está enfrentando isso com uma das estratégias que é engajar também a partir das escolas dos territórios. Ou seja, não trabalhar só a partir de lideranças comunitárias ou de alguns atores chaves, mas a partir de diferentes grupos. Então, o grupo dos moradores, as crianças, e construir, na verdade, uma base de percepção dos impactos dessa mudança e que, a partir disso, a gente possa pensar em conjunto medidas, né? Porque as medidas vão poder ser pensadas se a gente poder envolver justamente quem está sendo mais afetado por elas. E Paulo, você acha que nós estamos aquém quando falamos de políticas públicas, de redução desses impactos ambientais e também sociais no Brasil? Eu acho que a gente vem num processo de construção de capacidades, a gente pode dizer assim, né? Porque quando a gente pensa em mudanças climáticas, está falando de medidas de adaptação e de mitigação, ou seja, tem medidas que vão ser voltadas a mitigar os efeitos da mudança climática, reduzir as emissões, e a outra de adaptar essas cidades, essas comunidades para os efeitos. Então, quando a gente está pensando na construção de resiliência climática, né, que, ou seja, que é esse pacotão de ações e de questões a serem enfrentadas para dar uma resposta melhor e para reduzir a velocidade com que a gente tem o avanço das mudanças climáticas, a gente tem avançado bastante. É lógico que é um processo que toma tempo, então a gente tem, olhando historicamente, aí nos últimos anos, vários municípios elaborando seus planos de ação climática, ou seja, trazendo para a visibilidade dados sobre isso, fazendo os seus relatórios de emissão de gás de efeito estufa, compreendendo quais são as principais questões envolvidas, e aí a gente chega num ponto onde é justamente, bom, agora que a gente tem esses planos feitos ou em desenvolvimento, como que a gente implementa eles. E aí sim, eu acho que agora tem um processo longo e é outro desafio, que não é só elaborar os planos, mas colocar eles em prática, né? Nós tivemos em 2024 uma verdadeira tragédia climática no Rio Grande do Sul. Paulo, com a sua experiência, né, com toda a sua, com seu know-how, quais são os aprendizados que nós tiramos, né, daquele triste capítulo da história dos gaúchos? Eu acho que isso nos coloca em duas frentes, né? A gente tem medidas que são de resposta a esses eventos extremos, ou seja, como que a gente faz a gestão do risco pós-evento, e aí eu acho que isso traz uma série de questões para a gente. E tem um ponto anterior, que são os desafios clássicos que a gente tem, que são de planejamento e gestão urbana, né? Ou seja, como que a gente organiza as cidades, pensa nessas relações de gestão do risco, porque não são coisas simples de serem equilibradas. A gente está falando de processos históricos de ocupação urbana, de municípios que muitas vezes têm um reduzido orçamento para enfrentar essas coisas. Tem, como você mencionou em outro momento, né, Karina, essa questão cultural, ou seja, de como que a população lida muitas vezes com restrições a algumas coisas, seja restrições a construir próximo de áreas de proteção ambiental, seja algum outro tipo de restrição. E também um planejamento de longo prazo. Como que a gente garante que a gente constrói capacidade nos municípios para que eles possam, de fato, produzir cidades mais adaptadas aos riscos que a gente está enfrentando e que eles vão estar muito além do que a gente tem observado na série histórica de alguns eventos extremos. Então, isso exige uma resposta imediata, mas também a correção de problemas históricos em relação aos desafios de planejamento urbano e de gestão das cidades. É um trabalho de longo prazo também, né? Exatamente. Essa é a grande questão, né? Então tem questões que são urgentes e são imediatas e tem riscos que são agora que têm que ser enfrentados nesse momento,
mas a gente não pode perder de vista essas questões de longo prazo que muitas vezes são mais difíceis de serem justificadas ou de conseguirmos recursos para implementar processos de planejamento de mais longo prazo. Excelente. Paulo Nascimento, nós vamos para um rápido intervalo. Você continua com a gente. E para você de casa, não saia da rede CNT, que nós já voltamos com o Jogo do Poder para todo o Brasil. Até já. Estamos de volta com o Jogo do Poder desta noite. O nosso convidado especial é Paulo Nascimento, arquiteto e urbanista. Ele que é mestre e doutor em gestão urbana. Paulo, nós falávamos sobre os impactos, nas favelas, nas comunidades mais vulneráveis do país. E aí eu gostaria de saber por que que os eventos climáticos mais drásticos tendem a acontecer nesses locais e não em áreas mais urbanas, nos centros das cidades, por exemplo. Legal, Karine. Bom, os eventos eles vão acontecer de forma dispersa no território, mas os efeitos deles são muito mais intensos nessas áreas, justamente por uma questão de fragilidade de infraestruturas ou incapacidade de algumas infraestruturas, que são problemas tradicionais e de longo prazo que a gente tem, pela maior exposição ao risco por fatores socioeconômicos, por uma menor habitabilidade das edificações, ou seja, uma menor capacidade dessas edificações de responder, né, sejam a ondas de calor, seja a chuvas muito intensas, e o menor acesso dessa população a meios de conseguir produzir respostas em termos comunitários. Então, o que a gente está falando é que não é que os territórios em si eles têm um risco maior pela concentração dos eventos, mas muito mais pelo impacto desses eventos nesses territórios. Ou seja, a capacidade de resposta desses territórios ela é mais comprometida e com isso, lógico, a população que mora lá ela é muito mais afetada e com uma dificuldade maior de se recuperar desses eventos, né? Quanto às comunidades ribeirinhas, que cada vez estão mais sujeitas a enchentes, alagamentos. E aí a gente entra também numa outra seara, num outro cenário que diz respeito à saúde pública, né, Paulo? E daí como controlar, como é que as mentes que pensam sobre essas mudanças climáticas direcionam, né, as pesquisas, os estudos, os planejamentos para que esses efeitos também sejam minimizados. Esse é um ponto muito interessante, querendo, porque isso me faz lembrar, inclusive, de um processo que o próprio IBGE fez há algum tempo atrás de rediscutir como ele denominava essas áreas, né? Então, por muito tempo, o IBGE chamava de aglomerados subnormais, que é um nome muito problemático, tem uma série de questões, e num processo de autorreflexão, onde eles trouxeram vários representantes da sociedade civil, de várias favelas, de várias universidades, chegou-se essa discussão de falar, bom, então a gente vai adotar essa nomenclatura, né? Favelas e comunidades urbanas, justamente pelo entendimento de que muito desses territórios eles não têm a característica do que a gente tem desse imaginário do que seja uma favela, né? Uma ocupação muito mais próxima dessa morfologia do Rio de Janeiro, de São Paulo, mas de comunidades urbanas que têm problemas de infraestrutura, têm algumas limitações, tem uma questão de insegurança da propriedade da terra, e que tem uma configuração muito próxima dessa que você menciona de comunidades ribeirinhas. Qual que é a nossa leitura, a nossa percepção a partir disso? Que qualquer tipo de resposta ou medida que não considere essas comunidades, ela vai ser problemática, porque a gente está falando de comunidades que estão tradicionalmente naquele território, que têm uma relação com a natureza, que têm uma inserção, que têm muitas vezes um meio de subsistência vinculado àqueles recursos naturais que estão próximos. Então, o nosso entendimento é, qualquer medida de adaptação ou mitigação, ela tem que passar primeiro pelo envolvimento dessas comunidades e pela construção de respostas conjuntas. Então, mais do que uma resposta que vai ser padronizada para todos os territórios, a gente está entendendo que isso precisa ser construído, pactuado coletivamente, e a partir disso vão ser encontradas possibilidades de resposta, uma avaliação mais refinada das áreas de suscetibilidade de risco mais elevadas ou não, quais medidas vão ser necessárias, e com isso, inclusive, a compreensão da população de eventuais medidas a serem tomadas nesse território. E, Paulo, a elevação do nível dos mares é realmente considerada uma ameaça real para as comunidades costeiras no país?
Certamente, né? Então, a gente tem esse conjunto de mudanças acontecendo, de forma muito mais rápida do que alguns modelos anteriormente tinham previsto. Então, o que a gente está falando é de uma intensidade de mudança muito rápida. E como que a gente vai construir capacidade de adaptação e mitigação a isso? É claro que quando a gente está falando de comunidades que vivem à margem de rios, ou em áreas com uma declividade muito forte, com risco de deslizamento, a gente está falando de áreas que têm uma suscetibilidade ao risco altíssima e que, quando a gente compara com a elevação do risco do nível do mar, perdão, a gente está falando de tempos diferentes desses eventos. Mas claramente é um outro problema que está aí e que, inclusive, no nosso conjunto de cidades que a gente está estudando no projeto, né, a gente está trabalhando com cidades em 3 regiões diferentes. Então, em Natal, em Niterói e em Curitiba, justamente para compreender a partir de diferentes contextos geográficos, contextos climáticos, contextos de ocupação urbana, porque são ocupações informais muito distintas uma das outras, Diferentes. quais são os riscos reais para essas comunidades e como que elas percebem esses riscos. Paulo, ondas de calor, ondas extremas de calor que nós temos Uhum. visto com cada vez mais frequência. E aí surge um sinal de alerta importante, principalmente com as crianças, com os idosos. Nós já vimos cidades paralisarem as aulas, por exemplo, por conta da alta temperatura. Isso vai ser daqui para frente uma constante, algo comum que nós vamos ter que nos adaptarmos? É reversível? Qual o panorama que você faz dessa situação para nós? Certamente. Os dados que nós temos, os modelos de previsão que a gente tem, eles todos apontam para uma incidência cada vez maior dessas ondas de calor. E aí a gente também vai falar sobre ilhas de calor nas cidades, ou seja, tem áreas nas cidades e determinados territórios, inclusive aqueles de favelas e comunidades urbanas, onde a incidência dessas ondas de calor ela é ainda mais forte. Seja porque você tem uma impermeabilização do solo maior, você tem uma cobertura vegetal menor, você tem uma densificação muito grande, e aí você tem edificações muito próximas uma das outras com dificuldade de ventilação, você tem as edificações menos adaptadas para poder resistir a isso. Então, tem um conjunto grande de pesquisas que tem apontado para os problemas de saúde, sejam físicos, sejam mentais, relacionados às ilhas de calor e às ondas de calor de perspectiva mais geral. Então, essa é um problema que a gente vem observando nos noticiários, né? Muito recentemente, um grupo no Rio de Janeiro conseguiu medir as diferenças entre áreas mais ricas e algumas comunidades, a diferença de temperatura nessas ondas de calor, e a gente vê que claramente tem uma concentração no território. Não porque está num território específico, mas justamente por as características que esse território tem. Paulo, falando um pouquinho agora dos desafios, né, na gestão urbana e também em políticas públicas, todas as cidades, nós sabemos que, inclusive, envolvem as comunidades nos chamados planos, diretores, né? Esses planos diretores, claro que eles vão se adaptando, eles foram evoluindo ao longo dos anos, ao longo do tempo. Adaptações climáticas. São temas que estão presentes hoje, né, que são levados em conta, que recebem os devidos holofotes, principalmente quando nós falamos dessas comunidades mais vulneráveis? Se a gente for olhar os planos diretores mais recentes, sem dúvida, sobretudo nos municípios de grande porte, médio porte, né, isso tem sido incorporado, seja por uma iniciativa das próprias prefeituras, dos gestores, seja por uma iniciativa que aparece nas audiências públicas, nas oficinas participativas. Mas é um primeiro momento, né, ou seja, é planejando a cidade, né, os planos diretores ele tem um espectro de 10 anos, uma revisão a cada 10 anos, conforme a Lei Federal 10.257. Então, a gente está falando que tem muitos planos que foram elaborados há 8, 9 anos atrás, que tendiam a considerar menos isso do que os que estão sendo revisados agora. Essa onda nova de revisão de planos diretores, elas têm sido acompanhado certamente de uma inclusão desses temas, sobretudo por uma questão de urgência de resposta, né? E aí a gente vai cair novamente nessa questão entre respostas de longo prazo e respostas de curto prazo e como articular isso, ou seja, medidas de adaptação e de mitigação às mudanças climáticas. Gerencia a crise aqui, mas já de olho no planejamento do futuro próximo.
Certamente. É, exatamente. Tem discussões que são clássicas do planejamento, né? Bom, vai expandir a cidade? Quanto? Qual a densidade? Vai investir em transporte público? De que maneira? Para onde que a cidade vai crescer? Para onde que a gente vai controlar o crescimento da cidade? Você vai expandir o perímetro urbano ou não? E isso tudo são discussões que a gente sempre teve, mas agora a gente tem essas discussões conectadas a essas respostas às mudanças climáticas. Ou seja, bom, além de todos os desafios tradicionais, de integração socioeconômica, de oferta de serviços públicos, de oferta de infraestrutura, como que a gente lida também com essas respostas às mudanças climáticas. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo. Para você que nos acompanha pelos canais da rede CNT, espalhados por todo o país, não saia daí que nós já voltamos. Até já. O Jogo do Poder deste domingo está de volta e nós recebemos Paulo Nascimento, arquiteto e urbanista, ele que é mestre e doutor em gestão urbana. Nós falávamos agora recentemente, né, no outro bloco, sobre planos diretores, essas questões de gestão dos municípios. E aí surgiu uma questão por aqui, Paulo. Muitos gestores, eles defendem, né, as propostas de transformação de áreas mais populares, mais degradadas, em locais recuperados e valorizados. Só que na contramão disso, né, um contraponto, vamos dizer assim, acaba que atrai a especulação imobiliária para essas áreas, o que esse processo é chamado de gentrificação. Você é a favor ou contra? É uma solução ou não? Essa é uma discussão muito, muito interessante, porque é justamente um dos desafios do planejamento das cidades, como que a gente leva infraestrutura, leva melhorias, responde a esses problemas que são tradicionalmente postos aí, né, em áreas da cidade, garantindo que essa população consiga permanecer no território. Porque à medida que algumas transformações vão ocorrendo, a gente tem a elevação do preço da terra, e aí gradativamente você tem alguns comércios que são mais locais, que vão saindo porque o preço do aluguel ficou mais caro, e aí é onde a pessoa costumava comprar pão, bom, já se transforma numa outra padaria com um custo muito maior. Conforme vai se renovando os contratos de aluguel, eles vão subindo, e aí você tem, justamente como você muito bem falou, né, que é um processo de gentrificação que é um grande problema que é discutido internacionalmente, né? Se a gente for olhar as grandes discussões que a gente tem hoje na Europa, por exemplo, de déficit de moradia, tem uma questão muito grande vinculado a isso, aluguéis de curta duração. E quando a gente olha para aqui, para a América Latina, particularmente vamos falar do Brasil, a gente tem esse risco vinculado a intervenções em territórios sem que a gente tenha esse cuidado de garantir a segurança da posse e a permanência dessa população. Uma das frentes ou uma das estratégias mais fortes que tem sido utilizada é o envolvimento das comunidades nesses projetos de intervenção, ou seja, a gente evitar projetos que venham prontos ou projetos de renovação que envolvam demolir o que a gente tinha já de construções e construir tudo novo, e muito mais de reconhecer aqueles territórios que já estavam lá há 20, 30 anos e trazer melhorias, envolver a comunidade, fazer uma gestão participativa disso, né? Então a gente tem uma série de exemplos no Brasil que tentam trazer conselhos gestores com o envolvimento da comunidade, garantindo transparência e tentando evitar ou reduzir o impacto da gentrificação, porque de fato é algo que acontece com muita frequência. E você comentou, Paulo, da diversidade de território, né? Até porque o Brasil é um país intercontinental e isso realmente levanta muitas diferenças. Existe algum exemplo internacional de gestão urbana, claro que focado, né, nessa questão climática, que poderia entrar num contexto para nós aqui no país que fosse interessante, que pudesse ser um case de sucesso para nós também? Mais do que um caso de sucesso que a gente consiga replicar, o que nós temos observado e a maneira como a gente tem trabalhado é entender experiências exitosas naquele contexto, né? Então, por exemplo, tem se discutido muito hoje em dia sobre infraestruturas verdes e azuis. Ou seja, olhar, por exemplo, sistemas de drenagem, não só como uma tubulação de drenagem, mas como que a gente conecta a natureza ali. Tem se discutido muito hoje em dia sobre a implementação de soluções baseadas na natureza, SBN.
como uma maneira de olhar para a infraestrutura, para respostas de planejamento que, além daquelas respostas tradicionais de calçada, de melhoria de arborização, de drenagem, ele responda a funções ecossistêmicas na cidade. Então, essas são experiências que a gente tem uma série de relatos internacionais que são contextuais, lógico, né? Ah, puxa, uma experiência que a gente tem na Europa, ou no México, ou na Colômbia, ela nos ajuda a pensar como fazer nossas respostas aqui. Mas sempre pensando nessa ideia de um conhecimento situado, a gente chama assim, né? Ou seja, a gente aprende com as experiências externas, vê o que faz sentido e leva para esses territórios para entender o que vai fazer sentido para aquela população também, para que não seja uma importação de um modelo, mas muito mais a gente aprender com as experiências de fora o que a gente consegue absorver. E existe uma mobilização comunitária, né? Até algum caso específico, especial que você queira trazer para nós nesta noite, contra riscos climáticos que você destacaria no Brasil? A gente tem uma série de ações. Uma das ações muito interessantes que foram realizadas, que foi realizada, perdão, pelo Ministério das Cidades e que, inclusive, faz parte como um dos braços de colaboração do nosso projeto que a gente está desenvolvendo, ele envolve o mapeamento comunitário nas comunidades, ou seja, de construir mapeamentos digitais nesses territórios não simplesmente a partir de ferramentas, dessas ferramentas tecnológicas, mas o envolvimento das comunidades com essas ferramentas tecnológicas e aí a construção ou expansão, o detalhamento desses mapas, muito próximos ao que a gente entende como o que é o Google Maps, né? Mas com ferramentas e software aberto, e essa tem sido uma experiência muito interessante, que ela tem diferentes núcleos no Brasil todo e vem se expandindo. E ela está na base de algo que a gente discute muito, que a gente tem uma perspectiva da discussão da injustiça climática, né? Ou seja, os efeitos da mudança climática elas estão distribuídos desigualmente no território, mas também da injustiça de dados. Os dados que nós produzimos da cidade para a cidade, eles têm muito mais força a partir dos dados do que a gente chama da cidade formal, do que desse conjunto de favelas e comunidades. Então, a gente enfrentaria essa questão de uma justiça de dados a partir de respostas como essa. Ou seja, olha, então a gente está incluindo nesse conjunto e trazendo visibilidade para esses mapeamentos. Esse, sem dúvida, é um exemplo muito interessante que vem sendo construído ao longo dos anos e vem se expandindo, né? Ou seja, uma medida que diferentes comunidades podem se filiar e desenvolver e incluir na mesma plataforma, e que eu destacaria como uma experiência interessante de que constrói essa base para mudar uma perspectiva que a gente tem, ou um contexto que a gente tem hoje em dia, de injustiça de dados vinculados a esses territórios. Nós vamos para o nosso último intervalo comercial. Para você que nos acompanha, não saia da rede CNT, porque daqui a pouquinho nós voltamos com o nosso bate-papo com o nosso convidado especial da noite, Paulo Nascimento, arquiteto e urbanista. Até já! O Jogo do Poder está de volta e nós recebemos Paulo Nascimento, arquiteto e urbanista, ele que também é mestre e doutor em gestão urbana. Paulo, falando um pouquinho agora sobre transição demográfica, a gente sabe que a população está envelhecendo a passos largos. A forma como nós pensamos as cidades, ela vai mudar, ela deve mudar para essa nova realidade, né? Como que a gente pode imaginar um futuro próximo com essa transição das pessoas envelhecendo no Brasil? Cara, esse é um desafio importantíssimo para a gente pensar planejamento da cidade, gestão do espaço construído, as respostas, inclusive as respostas às mudanças climáticas, né? Quando a gente olha os dados demográficos da Europa versus o que a gente tem no que a gente chama de sul global, mas particularmente na América Latina, a gente vê que, apesar de a gente não estar no mesmo nível do percentual de idosos frente ao total da população de, por exemplo, casos como a Itália, a gente tem uma velocidade de transição demográfica muito grande e uma redução do crescimento populacional. Isso vai ter impactos muito grandes. Então, por exemplo, coisas que a gente tem na nossa cabeça, como tradições do planejamento. Puxa, as cidades estão crescendo indefinidamente, a população cresce muito rápido. Isso vai ser cada vez menos observado e a gente vai ver cada vez mais um percentual de população idosa e
que resposta a gente vai trazer para isso? Se a gente vai pensar em termos de transporte público, de oferta de equipamentos e serviços, como que a gente adapta os espaços construídos. Se a gente for pensar em moradia, né, as respostas de habitação social e habitação popular que a gente tem hoje, versus uma demanda grande que a gente vai ter para uma população mais idosa. Então a gente está no momento de que a gente chama, né, do momento de aceleração da transição demográfica, que nos também está nos colocando nesse frente a esses desafios. Pensar um planejamento para daqui a 20, 30 anos das cidades, que é o espectro que a gente tem, né, de planejamento, pensa numa população mais idosa, pensando numa redução do crescimento da população e como que a gente lida com isso. Com adaptações. Certamente. E aí eu somaria nesse conjunto, então se a gente for imaginar como esses três grandes desafios, talvez que a gente pudesse colocar, né? Um são a adaptação e mitigação a mudanças climáticas, outro transição demográfica e outro como a gente lida com as plataformas, que a gente academicamente a gente chama de urbanismo de plataforma. Então a gente tem, por exemplo, Airbnb e essas outras plataformas de aluguel. Esse é um desafio internacional. A gente vai para a Europa, a gente vai para os Estados Unidos, a gente vem aqui para o Brasil. Isso tem impacto sobre o preço do aluguel, sobre a disponibilidade de imóveis e reduzindo o estoque de moradias disponíveis e aumentando o preço delas. Então, quando a gente junta essas três grandes questões, eu diria que são os três grandes desafios a serem respondidos pelo planejamento, além daqueles tradicionais que a gente tem, dos problemas persistentes, mas os novos desafios, eles vão muito nessa linha, né? As novas tecnologias, em especial a inteligência artificial, elas estão já contribuindo e transformando a forma de fazer gestão urbana? Também é uma pergunta e um tema muito interessante, porque é uma relação contraditória. A gente tem um avanço, por um lado, ou seja, a possibilidade de análises preditivas a partir de um conjunto de dados muito grande que a gente não tinha acesso antes, a compreender certas dinâmicas, a modelar algumas coisas. Por um outro, a gente tem esse risco de um controle excessivo a partir dessas tecnologias e dessas tecnologias elas apagarem essas relações das pessoas com o território, né? Então, quer dizer, os dados que estão nessas plataformas, eles são tomados como a realidade urbana e muitas vezes não são. Se a gente conecta isso com aquela questão que a gente mencionou da injustiça de dados, isso fica muito claro, ou seja, tem determinadas áreas e determinados grupos que vão estar menos conectados a algumas tecnologias, ou vão se conectar de maneiras diferentes, ou em outras plataformas, e aí, ao não estarem visibilizados, eles correm o risco de, a partir desses dados, eles não serem vistos, né? Então tem essa relação contraditória entre avanços e possibilidades interessantíssimas, e de um outro, de riscos e algumas contradições. E, Paulo, este ano é um ano importante de eleições e esse tema, mudanças climáticas, gestão urbana, esses temas estão cada vez mais em evidência, principalmente nas campanhas, né? E vocês que trabalham nos bastidores, né, para que as pesquisas, os planejamentos ocorram de fato, como que você vê a participação popular? Como que o eleitor deve olhar? Qual que é o olhar crítico que nós eleitores devemos ter para esses temas, principalmente num ano como esse, né, em que nós vamos eleger novos políticos e que eles também devem estar muito engajados nessas causas de gestões urbanas? Talvez um dos grandes desafios seja justamente a gente ampliar a percepção de uma base, né, maior da população sobre desafios de longo prazo. Porque, de fato, os desafios mais de curto prazo, e que estão aí, né? Ou seja, a gente tem insegurança alimentar, a gente tem uma questão de desigualdade socioeconômica, de renda, de acesso à educação, de acesso ao transporte, de acesso à infraestrutura, é urgente. E aí, no meio desse conjunto grande, imenso de demandas, muitas vezes essas outras pautas que também são importantes, de planejamento de longo prazo, de organização do território, de respostas à mudança climática, de respostas em termos de mobilidade, elas acabam ficando no segundo plano e muitas vezes não recebendo a mesma atenção, na arena pública, a gente pode falar assim, né? Ou seja, nesse grande conjunto. É um desafio de como que a gente dá visibilidade sem deixar de reconhecer, lógico, essas outras pautas que são urgentes, né? Por exemplo, quando a gente pensa na discussão sobre habitação. É lógico que a construção de moradias, ela é fundamental, porque a gente tem um déficit habitacional muito grande.
Mas a gente tem que olhar para a melhoria habitacional, para a melhoria dessas favelas e comunidades urbanas em termos de infraestrutura, para como que a gente garante acesso para um conjunto populacional que muitas vezes não tem acesso ao sistema bancário. Ou seja, tem uma discussão muito mais complexa, mas que dificilmente ela entra nessa agenda pública maior, porque a gente está sempre muito mais atento a esses problemas de curto prazo, né? Então, eu diria que um grande desafio é como sensibilizar para esses desafios que exigem respostas de longo prazo e que vão passar por mais de uma gestão, ou seja, envolve ações de Estado, né? Mais do que ações de governo, ações de Estado. A gente fala muito do poder público, das questões das políticas públicas também tão necessárias e tão urgentes. Mas na outra ponta, qual que é o papel do cidadão para que a gente tente minimizar, de certa forma, esse caos urbano que a gente acaba vivendo no nosso dia a dia e com essas interferências climáticas que também vêm para somar de uma forma negativa? Veja, eu acho que a gente consegue olhar para dois mundos, né? Um, como que a gente olha como cidadão o meu papel dentro dessa cidade, dessa comunidade, e para construir meios de mitigação dos efeitos da mudança climática, adaptação. Então, hoje tem discutido muito, hoje em dia, sobre como ampliar as relações comunitárias com agricultura urbana, com o cuidado dos espaços públicos, com a opção por modais de transporte que emitam menos gás de efeito estufa, por uso de transporte coletivo ou o que a gente chama de mobilidade ativa, né? Andar de bicicleta, a pé. É lógico que não é a opção de todos, Claro. mas para aqueles que possam, é um meio de contribuir de alguma maneira. De outro, se envolver e se engajar no conjunto de ações que a gente tem, seja nos planos de ação climática, seja nas medidas de implementação, seja na pressão aos gestores públicos, né? Eu acho que tem um papel muito importante do engajamento das comunidades no sentido de pressionar os gestores públicos por algumas pautas. Vou falar, olha, a gente quer, seja na hora do voto, lógico, mas depois também ao longo da gestão, de colocar isso na pauta do governo e exigir medidas que sejam compatíveis a essa resposta que a gente precisa ter em termos de ampliação da resiliência climática, ou seja, do aumento da capacidade de resposta às mudanças climáticas e aos eventos climáticos extremos. Excelente. Paulo, suas considerações finais, por favor. Legal. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer pelo espaço e pela possibilidade de a gente discutir um assunto que é fundamental e que, como nós já mencionamos, ele acaba recebendo menos atenção frente a essas outras demandas que são de grande urgência num país tão grande como o Brasil e tão desigual como o Brasil, né? Então, a gente poder discutir planejamento, poder discutir gestão das cidades, poder discutir resiliência climática e como que a gente conecta cidadão, governo, sociedade civil, a estrutura da cidade, isso é um privilégio, acho que é uma possibilidade muito interessante da gente construir essa capacidade coletiva de pensar que resposta a gente vai dar a partir dos nossos desafios. Então, gostaria de agradecer pelo espaço e sempre estou aberto aqui para a gente poder discutir mais. Paulo, em nome da Rede CNT, eu também agradeço a sua participação. Muito obrigada por compartilhar um pouquinho do seu conhecimento, de toda a sua experiência com a gente nesta noite. Foi um prazer recebê-lo e até uma próxima. O prazer é meu, muito obrigado. E para você de casa, muito obrigada também pela sua companhia, pela sua audiência. No próximo domingo, um novo convidado, um novo entrevistado por aqui. A gente se vê. Boa noite. Até lá.